Se você chegou até aqui, talvez o que eu tenha para falar ressoe com o seu momento. Toda vez que a gente tenta ter o controle de tudo, a gente acaba se perdendo. Quando o controle ele vira excesso na nossa vida, a gente entra em um colapso. E esse colapso ele acontece justamente para te fazer rever como você está lidando com a sua vida. Eu não sei por que a gente tem essa tendência de se martirizar demais, achar que a gente ainda é as coisas que a gente passou, achar que a gente ainda é todas as experiências negativas, as experiências frustrantes, as experiências vergonhosas que a gente passou. Esse é o maior erro, porque a gente costuma achar que isso é a nossa identidade. Então as coisas começam a ficar muito mais difíceis. No início desse ano eu tive um burnout, do qual eu colapsei, e eu entrei num estado de vazio na minha vida. Eu não conseguia mais fazer coisas básicas. Meu olho do lado direito, ele tremia sem parar. E eu fiquei muitos meses assim, achando que isso era normal, banalizando os sinais, ignorando completamente. E até hoje eu não consigo fechar os olhos sem eles pararem de tremer. Eu saí de um ambiente de trabalho tóxico, saí totalmente das redes sociais. Apaguei meu Instagram, apaguei tudo que eu poderia ter contato com outras pessoas. Eu me isolei do mundo externo, do mundo material. Quando a gente tá nesse estado, a gente não vai sentindo em nada. Nada tem propósito. E eu acho que o nosso propósito a gente constrói em cada coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Quando a gente tá nesse estado de rigidez, de colapso mental, quando nossos pensamentos estão no lixo, fica muito difícil a gente conseguir transmutar essa energia para algo positivo. Eu nem sabia mais o que era a palavra fé, não sabia o significado, não sabia qual o sentido da fé na minha vida. E talvez você também esteja passando por um momento muito difícil, por um momento do qual seja de fato um momento de sombra. O problema é que às vezes a gente banaliza demais. A gente banaliza o momento ruim que a gente tá vivendo. Lá, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo que a gente acha que o que a gente passa não é tão importante assim. Então, com o tempo, eu comecei a achar que cada coisa que eu falava, cada coisa que eu sentia, não tinha mais valor para os outros, para mim, para ninguém mais, nem para Deus. Foi então que eu virei na minha cabeça uma chave de que eu não tinha que voltar para minha antiga vida. Eu tinha que construir uma nova vida, uma nova identidade a partir do que eu tinha vivido. E é isso que Deus quer que você faça também. Construa a vida que você quer viver. Construa a pessoa que você quer ser. O construir, ele não é no amanhã, ele é no agora. Quando a gente tem esse excesso de controle, a gente vive muito no amanhã. A gente pensa demais no nosso futuro. É um erro nosso achar que a gente consegue milimetricamente resolver tudo. Não tá no nosso alcance como seres humanos. Não tá no nosso alcance, na nossa experiência terrena, ter controle de todas as coisas que acontecem aqui. Nós somos almas livres. E quando a gente tá em um ambiente que nos reforça cada vez mais o mundo material da forma negativa que ele pode ser, a gente, como seres espiritualizados, como seres de luz, a gente não consegue lidar com esses ambientes. Não se assuste. Aprenda a integrar as coisas que você passou. Junte as peças. Eu nem sei o que você pode estar passando. Eu sei o que eu passei. Eu tinha ambições e sonhos, metas, planos, projetos muito altos. Mas quando o seu ambiente ao redor não condiz com esses planos, as coisas elas vão desandar. Elas vão desandar. Então, para que ter o controle disso? Esse momento da minha vida eu cheguei num vazio tão grande que eu achava que eu não tinha mais energia, que eu não tinha mais capacidade. E quando a gente tá vivendo num ambiente muito rigoroso, muito material, muito com o ego erguido, a gente tende a ficar rígido.
a gente tende a não acreditar que as coisas, elas estão fluindo a todo momento, a nosso favor. O caminho, ele tá aberto, basta a gente caminhar. Deus, ele quer mostrar que tem beleza em tudo. Se permita a estar no vazio. Aprenda a ressignificar as coisas. O vazio, talvez, ele seja um início, quando a gente não tem mais nada. Talvez seja o momento em que a gente mais tem tudo. Que às vezes a gente tem muito, mas a gente acha que a gente não tem nada. Então, é até engraçado, mas Deus nos coloca nessa posição de vazio, nessa posição da qual a gente acha que está sofrendo muito, para verdadeiramente a gente conseguir ver prazer na vida, ver amor na vida, pra gente de fato aprender o que é o afeto. O afeto, o amor é a única coisa que conduz essa vida. É a única coisa que você precisa ter junto com você, além de fé. Como é bom a gente poder ouvir o silêncio. Tem um momento da nossa vida que a gente precisa estar nesse momento mais eremita, mais solitário. Porque talvez a pessoa que tá vivendo o nosso sonho de hoje, ela sabe lidar com a multidão. Ela sabe lidar com a grandeza. Então, troque a lente dos seus olhos. Esse momento sombrio, ele seja, na verdade, um momento de virada na sua vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje e até.